O presidente dos Estados Unidos. Obrigado. 3 anos atrás, demos início ao grande retorno americano. Hoje, eu me apresento aqui para partilhar os resultados incríveis. Os empregos estão explodindo, os rendimentos estão em alta, a pobreza está em queda, o crime está caindo, a confiança está subindo e o nosso país está prosperando. E é altamente respeitado de novo. Os inimigos da América estão em fuga. As fortunas da América estão em ascensão. E o futuro da América é radiante. Os anos de decadência econômica acabaram. No passado ficaram as promessas quebradas, as recuperações sem empregos, os chavões cansativos e as constantes desculpas pelo esgotamento da riqueza americana, poder e prestígio. Em 3 curtos anos, despedaçamos a mentalidade de declínio americano e rejeitamos a desvalorização do destino americano. Rejeitamos totalmente a desvalorização. Estamos seguindo em frente num ritmo que era inimaginável pouco tempo atrás. E nunca mais iremos voltar atrás. Quando cheguei, tomei medidas imediatas para revitalizar a economia, eliminando um número recorde de regulações que destroem os empregos, implementando cortes de impostos históricos e recorde e lutando por acordos comerciais justos e recíprocos. A nossa agenda é pró-trabalhador, pró-família, pró-crescimento e, acima de tudo, pró-americana. Desde a minha eleição, criamos 7 milhões de novos empregos, mais de 5 milhões do que previram especialistas do governo durante a administração anterior. A taxa de desemprego é a mais baixa em mais de meio século. E de forma notável, a taxa média de desemprego durante a minha administração é menor do que a de qualquer administração na história do nosso país. Se não tivéssemos invertido as políticas econômicas fracassadas da administração anterior, o mundo não estaria agora testemunhando este grande sucesso econômico. O desemprego dos jovens afro-americanos alcançou o menor nível de todos os tempos. A pobreza entre afro-americanos desceu para o menor nível jamais registrado. O desemprego entre mulheres alcançou o menor nível em quase 70 anos, e no último ano as mulheres preencheram 72% de todos os novos empregos adicionados. O desemprego para americanos com deficiências atingiu o menor grau de sempre. Trabalhadores sem diploma de ensino médio atingiram a menor taxa de desemprego da história americana.
Durante a última administração, mais de 10 milhões de pessoas se juntaram a programas de Bolsa Família. Na minha administração, 7 milhões de americanos saíram do Bolsa Família e 10 milhões de pessoas deixaram de depender de assistência social. Em 8 anos, com a última administração, mais de 300 mil pessoas em idade ativa abandonaram a força de trabalho. Em apenas 3 anos da minha administração, 3,5 milhões de pessoas em idade ativa se juntaram à força de trabalho. Desde a minha eleição, o patrimônio do escalão mais baixo de assalariados aumentou 47%, 3 vezes mais rápido do que o aumento de 1% do topo. Depois de décadas de salários estagnados ou em queda, os salários estão crescendo rapidamente e, maravilhosamente, estão crescendo mais rapidamente para trabalhadores de baixo rendimento, que viram um aumento salarial de 16% desde a minha eleição. Isto é um bom do colarinho azul. O rendimento médio por família está agora no mais elevados níveis de sempre. Desde a minha eleição, a Bolsa Americana disparou em 70%, agregando mais de 12 trilhões de dólares às riquezas da nossa nação, superando qualquer coisa que alguém acreditasse ser possível. Isto é um recorde, é algo que todo o país no mundo está vendo como exemplo e admirando. A confiança dos consumidores acabou de alcançar novos máximos fantásticos. Todos os milhões de pessoas com aposentadorias privadas estão bem melhor do que alguma vez estiveram, com aumentos de 60%, 70%, 80%, 90% e 100% e até mais. Graças à nossa ousada redução de regulações, os Estados Unidos tornaram-se o maior produtor de petróleo e gás natural no mundo, de longe. Com o tremendo progresso que fizemos durante os últimos 3 anos, a América é agora autossuficiente em energia. E empregos do setor energético, como tantos outros, estão no máximo histórico. Estamos atingindo números que ninguém achou ser possível. 3 anos atrás, nesse sentido, estamos reconstruindo o nosso poder industrial. Mesmo que as previsões fossem, como todos vocês sabem, de que isso não poderia de um modo algum ser feito, depois de perdermos 60 mil fábricas durante os 2 últimos governos, a América ganhou agora 12 mil novas fábricas durante a minha administração, com milhares de novas fábricas sendo projetadas ou construídas. Depois da adesão do NAFTA, a nossa nação perdeu 1 em cada 4 empregos industriais. Muitos políticos entraram e saíram, jurando alterar ou substituir o NAFTA, apenas falando, sem absolutamente nada se alterar. Mas, ao contrário de muitos que vieram antes de mim, eu mantenho as minhas promessas. Cumprimos o nosso serviço. 6 dias atrás, substituí o NAFTA e assinei um novo acordo com México e Canadá. O USMCA irá criar quase 100 mil novos empregos bem remunerados no ramo de automóvel e irá incrementar bastante as exportações dos nossos agricultores, criadores de gado e trabalhadores fabris. Dias atrás, assinamos um acordo inédito com a China, que irá defender os nossos trabalhadores, proteger a nossa propriedade intelectual, trazer bilhões e bilhões de dólares para o nosso tesouro e abrir novos vastos mercados para produtos feitos nos Estados Unidos. Na medida em que restauramos a liderança americana pelo mundo, voltamos novamente a defender a liberdade no nosso hemisfério. É por isso que a minha administração inverteu as políticas fracassadas da administração anterior, relativas a Cuba.
Nós apoiamos as esperanças dos cubanos, nicaragüenses e venezuelanos para restaurar a democracia. Os Estados Unidos estão liderando uma coligação diplomática de 59 nações contra o ditador socialista da Venezuela, Nicolás Maduro. Até os democratas levantaram. Até parece. O Maduro é um governante ilegítimo, um tirano que oprime o seu povo, mas o controle tirânico de Maduro será esmagado e quebrado. Aqui, esta tarde, está um homem de coragem. Ele é o verdadeiro e legítimo presidente da Venezuela, Juan Guaidó. Senhor presidente, por favor, leve essa mensagem para o seu povo. Mas ele é um socialista também, né? Por favor, leve esta mensagem. Todos os americanos estão unidos com o povo venezuelano, na sua luta justa e moral pela liberdade. Muito obrigado, senhor presidente. Criamos um novo ramo das Forças Armadas. Chama-se Força Espacial. Muito importante. Os americanos sempre rejeitaram limites no futuro das nossas crianças. Membros do Congresso, jamais devemos esquecer que as únicas vitórias que importam em Washington são as vitórias que servem ao povo americano. Devemos sempre nos lembrar que a nossa missão é colocar a América em primeiro lugar. Por muito tempo, incontáveis crianças americanas se viram presas em escolas públicas decadentes. Para resgatar esses estudantes, 18 estados criaram a escolha escolar sob a forma de bolsas de oportunidade. Os programas são tão populares que dezenas de milhares de estudantes se mantêm na lista de espera. Agora, peço ao Congresso para dar a 1 milhão de crianças americanas a mesma oportunidade que a Genaya teve. Passem a lei de bolsas de liberdade e oportunidade de educação, porque nenhum pai deveria ser forçado a enviar seus filhos para uma escola governamental decadente. Esta noite, eu peço ao Congresso para apoiar nossos estudantes e meu plano para oferecer educação vocacional e técnica em todo o ensino médio da América. Antes de eu chegar, a mensalidade com a saúde mais do que duplicou em apenas 5 anos. Eu atuei rapidamente para providenciar alternativas econômicas. O nosso novo plano é 60% mais barato e melhor. Muitos especialistas acreditam que a transparência de preços, que irá entrar em pleno efeito no início do próximo ano, irá ser mais significativo que a reforma na saúde. Existem aqueles que querem tirar o seu plano de saúde, tirar o seu médico e abolir seguros privados por completo. 132 legisladores nessa sala apoiaram a legislação para impor uma tomada socialista do nosso sistema de saúde, varrendo os seguros privados de saúde de 180 milhões de americanos muito satisfeitos. Para aqueles assistindo em casa esta noite, quero que saibam, nunca iremos deixar o socialismo destruir o sistema de saúde americano. Mais de 130 legisladores nessa sala apoiaram legislação que iria falir a nossa nação, dando cuidados de saúde financiados por impostos a milhões de imigrantes ilegais, forçando os contribuintes a subsidiar cuidados gratuitos para qualquer um no mundo que violar a nossa lei atravessando a nossa fronteira. Essas propostas iriam depredar os benefícios de saúde dos nossos idosos, dos quais eles dependem, enquanto atuam como um chamariz poderoso para a imigração ilegal.
ilegal. Neste preciso momento, um comprido, alto e bastante poderoso muro está sendo construído. Também vamos enfrentar as grandes empresas farmacêuticas. Aprovamos um número recorde de medicamentos genéricos baratos. E medicamentos estão sendo aprovados pelo FDA, numa velocidade recorde. Eu fiquei contente em anunciar o ano passado que, pela primeira vez em 51 anos, o custo de remédios com receita diminuiu. Apelo à legislação bipartidária que alcance o objetivo de diminuir dramaticamente os preços de medicamentos com receita. Coloque uma lei na minha secretaria que eu assino imediatamente. As mortes por overdoses de drogas diminuíram pela primeira vez em quase 30 anos. Aqui, esta noite, temos um homem especial, amado por milhões de americanos, que acabou de receber um diagnóstico de câncer em estágio avançado. Isto não são boas notícias, mas as boas notícias é que ele é o maior lutador e vencedor que você jamais encontrará. Rush Limbaugh, obrigado pelas suas décadas de devoção incansável pelo nosso país. E Rush, em reconhecimento de tudo o que fez pela nossa nação, os milhões de pessoas por dia com as quais você fala e os quais inspira, e todo o incrível serviço prestado à caridade, eu me orgulho de anunciar esta noite que irá receber o mais alto galardão civil desta nação, a Medalha Presidencial da Liberdade. Ó, o cara ficou até emocionado, nem acreditou, ó. Que isso? Esse é o presidente que é ruim. Meu Deus do céu. Que isso? É o presidente que não presta, que não vale nada. É brincadeira, só se o mal se tornou bom e o bom se tornou mal. É por isso que eu peço ao Congresso para facultar mais de 50 milhões de dólares para financiar investigação para pacientes recém-nascidos. E também apelo aos membros do Congresso aqui esta noite para passar a legislação para banir de uma vez por todas o aborto de bebês em gestação avançada. Os democratas não levantam não, eles são a favor da morte, né? Os bebês no ventre das mães, né? Um melhor futuro para todos os americanos também exige que mantenhamos a América segura. Isso significa apoiar os homens e mulheres de uniforme, incluindo os heróicos agentes de fronteira do ICE. O estado da Califórnia passou uma lei escandalosa, declarando todo o seu estado como um santuário para imigrantes ilegais criminosos. Um santuário terrível, com resultados catastróficos. Aqui fica apenas um exemplo trágico. Em dezembro de 2018, a polícia da Califórnia deteve um imigrante ilegal com 5 prisões anteriores, incluindo condenações por assalto e agressão. Mas, como era exigido pelas leis de santuário da Califórnia, as autoridades locais soltaram-no. Dias depois, o ilegal criminoso explodiu numa escalada sanguinária de violência letal. Ele disparou cruelmente sobre um homem indo a caminho do trabalho, se aproximou de uma mulher sentada num carro e disparou no seu braço e no seu peito. Entrou numa loja e disparou indiscriminadamente. Ele roubou um caminhão e chocou contra outros veículos, ferindo
ferindo gravemente vítimas inocentes. Eu peço ao Congresso para passar a lei de justiça para vítimas de cidades santuário, imediatamente. Os Estados Unidos devem ser um santuário para os americanos cumpridores da lei, não imigrantes ilegais criminosos. Se você chegasse ilegalmente na nossa fronteira e fosse preso, seria simplesmente solto no nosso país, para nunca mais ser visto de novo. A minha administração acabou com o prende e solta. Em resultado dos nossos esforços sem precedentes, as travessias ilegais diminuíram 75% desde maio, descendo por 8 meses consecutivos. A minha administração está também defendendo a liberdade religiosa, e isso inclui o direito constitucional de rezar em escolas públicas. Na América não punimos a oração, não removemos cruzes, não banimos símbolos de fé, não calamos pastores e pregadores. Na América celebramos a fé, valorizamos a religião, erguemos a nossa voz em oração e elevamos a nossa visão para a glória de Deus. Tal como nós acreditamos na primeira emenda, liberdade de expressão, também acreditamos noutro direito constitucional, que está sob ataque por todo o nosso território. Enquanto eu for presidente, eu sempre irei proteger o seu direito de segunda emenda, de possuir e portar armas. Nossa, que legal, velho. Esse presidente é o que não presta. Cântico dos Estados Unidos da América em tributo ao soldado retornado da guerra. Democratas aplaudiram o soldado, mas não participaram do cântico. Esses são a esquerda nos Estados Unidos, né? Bem-vindo à casa, Sargento Williams. Muito obrigado. E senhoras e senhores, os nossos ancestrais construíram a república mais excepcional que jamais existiu na história humana. E nós a estamos tornando melhor do que jamais foi. Ele é agraciado mesmo pelo... Olha o orgulho dos camaradas. Olha, é de emocionar, porque é um orador fantástico. Esta é a nossa gloriosa e magnífica herança. Nós somos americanos, nós somos pioneiros, somos os criadores de caminhos, assentamos no novo mundo, construímos o mundo moderno e alteramos a história para sempre, abraçando a verdade eterna de que todos são feitos iguais, pela mão de Deus Todo-Poderoso. Os democratas não levantam para nada, né? A América é o local onde tudo pode acontecer. A América é o lugar onde qualquer um pode ascender. E aqui nessa terra, neste solo, neste continente, os sonhos mais incríveis se tornam realidade. Esta nação é a nossa tela, e este país é a nossa obra-prima. Nós olhamos para o amanhã e vemos fronteiras ilimitadas, à espera de serem exploradas. As nossas descobertas mais brilhantes ainda não são conhecidas. As nossas histórias mais emocionantes ainda não foram contadas. As nossas jornadas mais grandiosas ainda não foram feitas. A era americana, o épico americano, a aventura americana está apenas começando. O nosso espírito continua jovem. O sol ainda nasce. A graça de Deus ainda brilha. E meus caros americanos, o melhor ainda está por vir. Obrigado. Deus abençoe vocês e Deus abençoe a América. Muito obrigado a todos. É um presidente fantástico. Nunca vi um presidente falar tanto de Deus, né? Apesar que o Obama falava muito, né? De Alá, né? A mulher rasgando. Ela é gente fina demais. Essa mulher é uma carismática, tem um coração muito bondoso. Olha lá a cara dela. Deus abençoe o Brasil. E saiam
da ignorância. Não se esqueça de se inscrever. E fiquem com Deus. Saia da ignorância.